Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu havia prometido aos irmãos que faria um vídeo sobre cada festa específica, para cada um deles, detalhadamente, mostrando o sentido literal e profético. Então hoje eu vou falar sobre a festa da Páscoa. Todos nós sabemos que a Páscoa ela iniciou quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus então pede que aquele dia em que ele tira o povo de Israel do Egito fique marcado como um memorial por estatuto perpétuo em todas as gerações do povo de Israel. Então a festa da Páscoa, que é a Pessa, chamada de Pessa, né? A palavra Pessa em hebraico ela quer dizer passagem, significa passagem. Foi o momento em que o anjo passou pelo Egito para livrar então o povo de Israel e matar todos os primogênitos do Egito, desde do filho de Faraó até o animal que estava na fazenda, o animal que estava na estrevaria. Ele foi morto também pelo anjo, todo o primogênito. Então a Páscoa ela iniciou, a Páscoa seria no dia 14 do primeiro mês. Eu anotei aqui, ó, você vai ver aqui, está todos os meses do ano. Uma contagem desde Adão, essa é a contagem dos meses. Esse mês de Tishrei era o primeiro mês, o mês de Tishrei. Então Israel, o povo de Israel estava nesse mês aqui no Egito. Então Deus, ele disse a Moisés, está lá em Gênesis, capítulo 12, né? Você pode depois verificar isso, Gênesis capítulo 12, está lá que Deus então pediu para que Moisés pegasse esse mês aqui, ó, de Nissan, que era o 7º mês do calendário, e esse mês então ele ia passar a ser o primeiro. Então o mês 7, Nissan, que ele também é chamado de mês de Abib, Deus também chama ele de mês de Abib. Então esse mês ele passaria a ser o primeiro e mudaria o calendário. Agora esse aqui seria o primeiro mês, Nissan seria chamado de primeiro mês. Então daqui começaria então a contagem do ano. Deus muda a história, Deus muda a contagem do ano por causa da nação de Israel. Então nesse dia, no dia 14, se celebrava a Páscoa. Mas olha que interessante, no dia 10, o cordeiro era separado. No dia 10, vou botar aqui, ó, dia 10, o cordeiro era separado, né? Cordeiro separado em casa, o cordeiro era separado nesse dia 10. E no dia 14, então, o cordeiro morria, né? Então dia 11, dia 12, dia 13, no dia 14, então, o cordeiro era sacrificado. Então, nesse dia que o cordeiro era sacrificado. E esse cordeiro, que era separado no dia 10, mais uma característica, ele tinha que ter 1 ano. Ele tinha que ter 1 ano de vida. Ele não podia ter mais nem menos. Então ele era separado dia 10, 1 ano de vida, e no mês de Nissan ele era separado. E esse cordeiro ele tinha que ser morto, né? Sacrificado dia 14, no dia 14
ao pôr do sol. Ao pôr do sol, que era às 15 horas, né? Vou botar aqui 15 horas. Iniciava-se o pôr do sol e ia até às 18 horas, que era a morte do cordeiro. Então, dentre as 15 horas até às 18 horas, o cordeiro era sacrificado às 15 horas e até às 18 ele deveria ser comido pelos filhos de Israel. Deveria ser comido. O que sobrasse da comida então era queimado, e não poderia também no sacrifício e na hora de comer o cordeiro, nenhum osso deveria ser quebrado desse cordeiro. Nenhum osso deveria ser quebrado. Então olha que interessante, né? Era isso que se fazia na festa da Páscoa. Então aí o sangue, né, desse cordeiro aqui, vamos botar aqui, o sangue desse cordeiro era aspergido, né? Era aspergido. O sangue era aspergido, era colocado com isopo, né? Era colocado com um isopo, era pegado um isopo e colocado nos umbrais das portas. Era colocado nos umbrais das portas, né? Como um sinal de que ali estava o anjo do Senhor. Então toda a casa era livrada do anjo que passava naquele dia, que era chamada de Páscoa. Então, olha que interessante, nesse dia, então o povo de Israel foi tirado do Egito, nesse dia 14. Nesse dia 14, foi tirado do Egito. O povo de Israel é tirado do Egito nesse dia 14. É um símbolo da passagem do anjo, com a saída do Egito, se comemorava a Páscoa e se sacrificava o cordeiro. No dia 10, o cordeiro era separado e era levado para a casa, né, da família, onde o pai de família matava então o cordeiro no dia 14. E ele passava 4 dias dentro de casa, e ali então ele morria no dia 14. Às 15 horas da tarde ele morria, que era exatamente, então aqui às 15 horas, né, 15 horas ela é equivalente à 9ª hora, né? É equivalente à 9ª hora, é a hora, às 15 horas é a 9ª hora. Você vai ver aqui lá no livro de Lucas, capítulo 23 de Lucas, né, lá em Lucas 23, vai estar mostrando que houve trevas desde a hora sexta, né, desde a hora sexta até a hora 9ª. A hora sexta é 12 horas. A hora sexta é 12 horas. E houve trevas nessas horas até a hora 9ª. Houve trevas. Então, daí a hora 9ª foi a hora que Jesus morreu. Nessa hora 9ª, vai dizer que ele expirou, né? Ele expirou e morreu nessa hora 9ª. Então, até às 18 horas, que era o pôr do sol, eles recolheram, né, o corpo de Jesus. Eles recolheram o corpo de Jesus e sepultaram antes do grande dia de sábado. Então, olha que interessante. Jesus, ele cumprindo, né, a Páscoa, ele sendo a Páscoa, ele sendo o Cordeiro de Deus. Nesse dia 10 aqui, nesse dia 10, foi o momento em que Jesus, né, vou botar aqui, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém. Foi nesse dia, foi a entrada dele num jumento. Ele entrou em Jerusalém
em um jumento. Eu não vou fazer a contagem agora para vocês, mas existe uma contagem ali que vai nos dizer exatamente esse momento aqui em que Jesus entra em Jerusalém. É o dia 10. Ele fica em Jerusalém 4 dias e depois ele morre dia 14 nas mãos da sua própria casa, né? Nas mãos dos sacerdotes. Ele é morto pelos romanos, os romanos que crucificam ele, mas quem entrega ele são os judeus, né? A própria casa dele que entrega ele a ser morto. E se Jesus, ele é o cordeiro que foi morto no dia 14, ele é o mesmo cordeiro da Páscoa, cordeiro do Egito, esse cordeiro, então, ele tinha que ter 1 ano. Então, se esse cordeiro tinha 1 ano, no dia 10 ele foi separado, então significa que há 1 ano atrás ele nasceu. Ele nasceu, certo? Significa que há 1 ano atrás ele nasceu. E se o dia 10 ele tinha que ser separado, né? Então ele nasceu no dia 1º. Nasceu dia 1º, certo? No dia 1º do mês, como ele é o princípio do mês, como é o princípio, é o primeiro dia. Então aqui, ó, princípio. Então esse é o primeiro dia do mês, é o princípio do mês. Dia 10 o cordeiro separa, dia 14 ele morre. Então esse cordeiro que é separado de 1 ano, que é separado e morto dia 14, então significa que ele nasceu dia 1º, correto? Isso é simples de entender. Então, se Jesus ele foi o cordeiro que morreu no dia 14, exatamente na Páscoa, dia 10 Jesus entrou em Jerusalém, então significa que Jesus nasceu no dia 1º. Então Jesus, ele nasce, Jesus nasce no princípio do mês, ele sendo o primeiro dia do mês. Isso faz todo sentido, porque diz que ele é o princípio, o meio e o fim. Indo para o calendário, né? Ele é o princípio, o mês de Tishrei. Ele também é o 7º também, que é o mês de Nissan. Então ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. João também diz que ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio. Gênesis fala que no princípio criou Deus. Então, pelo braço de Jesus foi feito todas as coisas. Então, deu para você compreender o dia que Jesus nasceu? Então, se um dia alguém te perguntar que dia Jesus nasceu, nasceu no primeiro dia do primeiro mês de Abib, mês de Nissan, porque senão essa contagem do cordeiro não bate. Então Jesus ele nasceu exatamente nesse dia. E se você for observar também no livro de Lucas, Lucas também vai dizer, no livro de Lucas, também vai dizer que Jesus ele subiu à festa da Páscoa, né? Jesus foi na festa da Páscoa. Jesus foi na festa da Páscoa e ele tinha 12 anos, certo? Lucas vai dizer que Jesus foi na festa da Páscoa e ele tinha 12 anos. Então, se Jesus tinha 12 anos e ele foi na festa da Páscoa, e essa Páscoa aqui é no primeiro dia, e essa Páscoa é no dia 14, então a Bíblia diz que Jesus já tinha 12 anos. Então, se ele tinha 12 anos, então ele fez nesse mês. Ele não pode ter feito depois, porque senão ele não podia ir na festa da Páscoa. Então, significa que ele fez antes desse dia. Então, tudo leva a nós crer que Jesus nasceu no dia 1º. Aí, se você pegar 12 anos, né, e voltar 12 anos atrás, Jesus nasceu 12 anos atrás, certo? Então fica aqui esse conhecimento para você. Jesus nascendo no dia 1º, aqui no princípio, né, do mês. Jesus, nosso Cristo, nasceu. Nosso Cristo nasceu no dia 1º. E ele foi o cordeiro que morreu no dia 14, nos trazendo o sangue, certo?
Então o sangue que era colocado nos umbrais da porta, esse isopo, é por isso que Davi fala, né? Davi fala no Salmo dizendo: Senhor, lava-me com isopo, com teu sangue. Então Jesus é esse sangue aqui que foi pendurado no madeiro, o sangue que aspergiu na cruz, e sendo o próprio Cristo morrendo na cruz, trazendo-nos a liberdade. Saímos do Egito, que é o mundo, para a salvação, para Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.